Hoje iremos falar sobre Alexis. Alexis, como um bom pós-positivista, ele também vai criticar a teoria positivista, alegando principalmente a exclusão dos valores, também falando que não resolve casos difíceis, os famosos hard cases, mas em nenhum momento ele diz que as regras que ele chama de mandamentos de definição não serão aplicadas. Diferentemente disso, ele explica que sim, vamos usar as regras, as normas, mas quando estas tiverem um resultado injusto, ou por conta de uma lacuna, de uma omissão, ou porque exclui os valores, enfim, quando ela não soluciona casos difíceis, daí então iremos apelar para os princípios, que ele denomina de mandamentos de otimização. Para ele, esses princípios também têm uma característica de norma. Portanto, ele vai explicar o seguinte: na ausência destes mandamentos de definição, usaremos os mandamentos de otimização. O problema básico também que temos é o seguinte: havendo um choque de princípios, ou seja, na aplicação dos mandamentos de otimização, se houver uma colisão entre os princípios, qual dos dois a gente escolhe? E eu já digo dois porque geralmente ficamos entre dois princípios, que são encontrados depois que a gente aborda uma questão do valor presente neste caso difícil. Pois bem, vamos retomar dizendo o seguinte: Alexis cria uma tese da ponderação, e por meio dessa tese da ponderação ele vai imaginar uma teoria da proporcionalidade. Essa teoria da proporcionalidade ela se divide em adequação, em necessidade e em proporcionalidade em sentido estrito. Ou seja, nós vamos ter que passar por três momentos na teoria da proporcionalidade para daí então descobrir qual dos vários princípios ou dois princípios que estiverem envolvidos na solução de um caso difícil, para saber qual que nós vamos utilizar. Bom, vamos lá. A adequação. A ideia da adequação está ligada a duas palavras-chave. Você encontrar um princípio que vai realizar um fim, um princípio que vai realizar um resultado pretendido por aquele valor inicial que deu causa vamos imaginar que deu causa ao problema difícil, ao hard case. Já passando pelo problema da necessidade, a segunda parte da sua teoria, Alexis, vai imaginar então o seguinte: que eu tenho que verificar qual dos dois princípios não vai causar um dano, um agravo maior em detrimento do outro. Enfim, eu tenho dois princípios, no uso de cada um eu tenho que verificar na aplicação deles ao caso concreto qual dos dois que vai prejudicar ainda mais aquela solução, ou seja, vai causar um dano maior àquela solução. E por último, ele fala no princípio da proporcionalidade em sentido estrito. Este último, ou seja, diferentemente da adequação que fala na finalidade, diferentemente da necessidade que fala do dano, este último, em sentido estrito, ele vai falar principalmente da excessividade. Ou seja, eu preciso encontrar um princípio que não seja excessivo na restrição de direitos. Para explicar melhor, ele usa uma ideia que foi chamado de quanto tanto. A ideia do quanto tanto é o seguinte: eu tenho dois princípios. Quanto maior o prejuízo que um princípio trouxer para restringir um direito, tanto maior é a necessidade de eu ficar com outro princípio. E com isso, então, eu consigo solucionar esta colisão, havendo um choque de princípios. Pois bem, esta é a teoria da proporcionalidade de Alexis. Claro que, diante de um caso concreto, ela se torna um pouco difícil para se aplicar, gera-se dúvidas, principalmente quando estamos diante de um grupo estudando qual dos princípios deverão ser escolhidos.
mas essas são as bases que vai permitir você a solucionar uma colisão de princípios desses mandamentos de otimização, assim chamados por Alex. Obrigado e até a próxima.